Muitas pessoas têm uma crença de que o jejum deve ser praticado na Nova Aliança, no Novo Testamento. Eles dizem que Jesus aboliu todo o sacrifício na cruz, incluindo o jejum. Já ouvi também argumentos de que o jejum era praticado quando tinha ligação com o luto, ou seja, quando alguém morria, então era-se praticado o jejum. Enfim, vários argumentos eles usam para tentar abolir o jejum no Novo Testamento. Mas eu trouxe aqui alguns versículos que provam ao contrário, de que no Novo Testamento tem jejum sim, é para ser feito e não é nada ligado a luto, à morte de alguém. O primeiro versículo está no Lucas 2,36, que diz: Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Perceba, esta Ana adorava a Deus no templo em jejuns e orações, noite e dia. Será que realmente é por causa de luto? Então, todo dia tinha alguém morrendo para ela ficar dia e noite em jejum? Claro que não. Então, o jejum e oração que ela fazia aqui, o jejum, o ponto do vídeo é o jejum, não era por causa de luto, mas era para adoração a Deus, para buscar ao Senhor. Um outro versículo: em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. O apóstolo Paulo passava fome e também fazia jejuns. Não era luto, não tem nenhuma evidência. Mesmo se você ler o contexto, você não vai achar nada ligado a luto ou morte. Próximo versículo diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então perceba que a oração foi feita com jejum porque eles estavam fazendo uma eleição de presbíteros. Então eles oraram com jejuns, não tinha nada de luto ou morte envolvido aqui. Mais um versículo que prova no Novo Testamento de que o jejum era praticado. Próximo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Mais uma vez, orando ao Senhor com jejum, e o Espírito Santo falou com eles. Mais uma prova de que jejum era praticado. Próximo. Disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então perceba, Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? O noivo aqui simboliza Jesus, o Cristo. Os convidados, no caso, seriam os discípulos dele. Ora, se você já está com Cristo do seu lado, para que jejuar? Mas Jesus disse: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. O noivo foi tirado, a gente sabe. Cristo carnalmente foi tirado. E agora os discípulos vão jejuar para se aproximar de Deus. Porque o jejum é um assunto longo sobre para que o jejum, mas o ponto desse vídeo é só para mostrar o jejum praticado no Novo Testamento e que não tem nada relacionado ao luto. O jejum serve para você se aproximar de Deus, buscar a Deus de forma mais forte,
fazer um pedido a Deus especial, mostrar para Deus que você quer muito aquela coisa, então você acaba matando a sua carne e fazendo o jejum, se distraindo, saindo das distrações do mundo, você acaba aqui se aproximando de Deus com o jejum. Próximo versículo. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Ora, se jejum não deve ser praticado, porque o Cristo ensinou a jejuar. Ele mostrou claramente aqui em Mateus 6 que aqueles que jejuam buscam recompensa do Pai. Então o ponto desse vídeo não é explicar sobre para que o jejum, finalidade, etc. O ponto é só para mostrar que tem sim evidências fortíssimas, provas claras no Novo Testamento de que o jejum deve ser praticado.